Olá, eu sou Juliana Moreira dos Santos, sou doutoranda em Administração pela Universidade Federal do Paraná e, juntamente com a professora doutora Ilka Machado, desenvolvemos esse estudo que tem como título Do que nós estamos falando quando nos referimos ao empreendedorismo humanizado? Esta é uma revisão sistemática da literatura. Introduzindo aí a nossa discussão, é importante pontuar que a dinâmica de mudanças na economia global contemporânea, ela requer uma nova abordagem sobre o fenômeno do empreendedorismo, que tradicionalmente é observado como a identificação de novas oportunidades de negócio e enfatiza principalmente a criação de valor em detrimento da distribuição de valor para os funcionários, para as partes interessadas e para a sociedade. Mas o empreendedorismo ele não pode e não deve perseguir só o crescimento econômico, ele tem que ser inclusivo e sustentável. E é nesse meado aí que surge o empreendedorismo humanizado como uma nova postura estratégica capaz de enfrentar esses desafios atuais. Então, ele observa o lado humano da empresa sem desprezar os seus elementos essenciais para crescimento e desenvolvimento sustentável. E isso pode impactar as empresas, as pessoas e as economias de forma geral. O referido termo, empreendedorismo humanizado, ele começou a ser citado em 2016 e ganhou publicidade acadêmica no ano de 2018. E desde então se apresenta como uma nova abordagem aí dentro do campo de um empreendedorismo. E nós desenvolvemos esse estudo justificando ele em 4 aspectos a saber. Primeiro, os tópicos novos e os emergentes, como é o caso do empreendedorismo humanizado, conforme citou Torraca em 2016, ele carece de síntese e que envolve, sobretudo, uma revisão da literatura, para que essas discussões elas possam ser propagadas em momentos oportunos. Em segundo lugar, apresentar esse conceito para dentro e fora da academia é uma proposta viável para os enfrentamentos dos desafios atuais, tanto no que tange às demandas econômicas, sociais, ambientais, como humana. Em terceiro lugar, este trabalho ele apresenta uma oportunidade para provocar os pesquisadores da área de empreendedorismo para a necessidade de ampliar o conhecimento sobre o tema, de modo que se possa capturar aí os efeitos multifacetados do empreendedorismo humanizado. E por fim, por ser um conceito capaz de combinar diversas áreas do empreendedorismo, da inovação empresarial e da sustentabilidade, é justificável apresentar ele para discussões acadêmicas tanto no contexto brasileiro ou até mesmo fora desse contexto. E o nosso estudo ainda apresenta contribuições teóricas e práticas. No que se refere aos aspectos teóricos, a revisão da literatura desse tema, que ainda é emergente, contribui para expandir o corpo da literatura, viabilizando assim uma discussão mais abrangente. E isso fornece uma contribuição muito oportuna para o empreendedorismo humanizado na sua compreensão e conhecimento desse fenômeno que ainda é tão recente. Além disso, a manifestação dispersa do conceito pode ser um gargalo para o seu reconhecimento. Então, essa revisão sintetiza essa evolução de modo a levar essa discussão de forma sistematizada para a academia. Nessa direção, nós temos mais uma contribuição, que é a proposta de agenda para pesquisas futuras. De forma prática, o nosso trabalho aí, ele pode despertar os formuladores de políticas públicas para a necessidade de ter ações estratégicas que viabilizem o empreendedorismo perseguindo objetivos de desenvolvimento sustentável, como é notado no caso do empreendedorismo humanizado. Especialmente no Brasil e demais países do sul global, a prática do empreendedorismo humanizado pode ser uma oportunidade de alavancar o capital humano organizacional e promover o desenvolvimento econômico e social desses contextos. Mas o que é esse empreendedorismo humanizado para a literatura? O empreendedorismo humanizado é uma nova teoria que objetiva combinar crescimento econômico, bem-estar dos líderes e liderados envolvidos nas atividades empresariais, meio ambiente e sociedade. Então, temos aí o Kim e demais autores em 2018 fazendo essa proposta para esse novo conceito dentro da área de empreendedorismo. O empreendedorismo humanizado teve duas bases centrais. De um lado, o Kim e colaboradores em 2018, do outro, Parente e colaboradores em 2018. Esses dois autores centrais propuseram o conceito. Primeiro, o Kim observando a orientação na perspectiva humana do empreendedorismo e o Parente e demais colaboradores observando a estratégia dentro dessa postura empreendedora. Nosso estudo se caracteriza como uma revisão sistemática da literatura, categorizamos os elementos para análise de forma dedutiva, utilizamos a string Human Enterprise e fizemos a pesquisa em 4 bases de dados. Na Web of Science, nós identificamos 23 artigos, na Scopus, 21, na Emerald, 22, na Science Direct, 3 artigos, um total de 69 documentos. Esses documentos eles foram passados por filtros, fizemos filtros de artigos, revistas e editoriais, também fizemos os filtros
entre pesquisadores de forma imparcial para identificar quais foram os elementos que estavam correlatos ao objetivo da pesquisa e no final nós ficamos com 21 documentos para serem analisados. Nos resultados, a priori, nós fizemos a descrição dos 21 documentos que foram analisados. Depois discutimos a manifestação do empreendedorismo humanizado como uma nova abordagem teórica, observamos a evolução teórica do empreendedorismo humanizado, apresentamos os tópicos do empreendedorismo tradicional discutidos sobre a lente do empreendedorismo humanizado, destacamos as abordagens críticas que foram feitas pelos autores analisados sobre o empreendedorismo humanizado e propomos uma agenda para pesquisas futuras sobre o tema. Caracterizando o portfólio, nós descrevemos os 21 artigos analisados e destacamos os 2 ensaios teóricos centrais que introduziram o conceito de empreendedorismo humanizado dentro da academia. O primeiro, do autor Kim e demais colaboradores no ano de 2018, que tem como título Empreendedorismo Humanizado, como o foco nas pessoas pode impulsionar uma nova era de riqueza e criação de emprego de qualidade em um mundo sustentável. E o segundo, do autor Parente e demais colaboradores, também em 2018, que tem como título A Epistemologia do Empreendedorismo Humanizado, Teoria e Proposta Futura para a Agenda de Pesquisa. Então, o que nós percebemos é que com aproximadamente 43% dos estudos desenvolvidos estão sobre a ótica dos proponentes do conceito. Isso abre oportunidades e várias lacunas de pesquisa nessa temática. Foi observado a viabilidade de operacionalizar e implementar o conceito em economias emergentes e desenvolvidas, uma vez que as escalas foram testadas na Coreia, na Itália, México, Polônia e dentre outros contextos emergentes. O primeiro ponto de discussão foi a evolução teórica aí do empreendedorismo humanizado. Ele surgiu aí em 2018, apesar de que suas discussões iniciais foi em 2016, no Conselho Internacional de Pequenas Empresas, onde houve um debate que o empreendedorismo precisava de uma nova abordagem, de uma nova ótica, e surge no meio dessas discussões o tópico empreendedorismo humanizado. O Kim ele atribui essa gênese à sua própria discussão teórica, mas o Parente ele salienta que não foi ele que propôs essa denominação, que surgiu dentro desse conselho e que ele desenvolveu para construir o conceito. Independente de qual for o autor que é proponente inicial do conceito, eles estão muito empenhados nessa discussão dentro da academia. E aí veio em 2020 a Piano e Fiola, ela propondo aí que o empreendedorismo humanizado acrescentasse o modelo de cooperação e ética dentro do empreendedorismo. Diante dessa abordagem humana, se justifica observar mais um construto dentro do empreendedorismo humanizado. O que em 2021 ele acrescenta o elemento de alto desempenho dentro das escalas de empreendedorismo humanizado, tentando aprimorar o desenvolvimento do instrumento, e o Parente também faz isso, reformulando suas métricas sobre orientação empreendedora humana. Seguindo na evolução teórica do empreendedorismo humanizado, Canestrini e demais colaboradores em 2021 propõem acrescentar ecossistemas empreendedores humanizados na discussão. Em 2021 também, o Journal of Small Business Management faz um número especial sobre o empreendedorismo humanizado e em seguida, em 2022, o Journal of Management History faz a menção do empreendedorismo humanizado como um novo tipo de empreendedorismo. Em seguida, em 2022, Dr. Bach e demais colaboradores examinou a natureza inovadora do modelo de empreendedorismo humanizado. Quais foram os tópicos do empreendedorismo tradicional que foram discutidos sobre a lente do empreendedorismo humanizado? Nós identificamos que foram discutidos um modelo de empreendedorismo humanizado baseado em inovação sustentável pelo Robles 2022. Também identificamos a questão da digitalização e responsabilidade social corporativa sobre a ótica do empreendedorismo humanizado, discutida pelo Parente em 2022. Em 2022, o LI também acrescentou manter o desempenho corporativo sustentável. E em 2021, o Nan, Kim e o Kang, eles associou o empreendedorismo corporativo e mais elementos humanos, como confiança e gestão de talento dentro do empreendedorismo humanizado. Outros tópicos: religião, discutida pela Gatita em 2021 também por Curana e demais colaboradores. O empreendedorismo social e empresas comunitárias também foi discutido sobre essa lente do empreendedorismo humanizado. E ele também foi discutido sobre a ótica de empresas tradicionais, culturas e valores empresariais no empreendedorismo. Então, foram estudadas empresas tradicionais para observar os elementos de empreendedorismo humanizado. Também foram identificadas abordagens críticas dentro dos estudos analisados. A primeira foi uma crítica ao empreendedorismo tradicional feita por Alves e Giroy em 2021. Os autores revelaram que o empreendedorismo humanizado é a única solução para os infortúnios do milênio.
Eles defenderam a necessidade de se adotar um empreendedorismo humanizado, uma vez que os estudos atuais sobre o empreendedorismo tradicional se mostram limitados para atender os desafios da geração milênio. A segunda crítica foi feita agora pelo Palum em 2022 e apresenta aí o lado sombrio do empreendedorismo. O autor ele destaca que o empreendedorismo humanizado ele pode comprometer o equilíbrio entre vida e trabalho pessoal do empreendedor e que ao longo do tempo pode desempenhar características negativas no seu estado emocional. Postas essas discussões, fizemos uma proposta de agenda para pesquisas futuras. Então, que sejam feitas pesquisas quantitativas e longitudinais sobre o empreendedorismo humanizado, que tópicos tradicionais sejam discutidos sobre a lente do empreendedorismo humanizado, como, por exemplo, ecossistemas empreendedores humanizados e demais tópicos do empreendedorismo que são cabíveis de verificação sobre essa nova abordagem, que seja observada a questão contextual e também a questão da religião, da inteligência emocional, da inteligência espiritual dentro do empreendedorismo humanizado. Percebe-se, a abordagem, ela, embora seja recente, se mostra promissora, tanto do ponto de vista teórico, quanto social e sustentável. Esta revisão da literatura teve como objetivo identificar o estado da arte em publicações acadêmicas sobre o tema de empreendedorismo humanizado, bem como apontar as perspectivas de pesquisas futuras. Então, esse estudo propiciou a compreensão de como a abordagem está se estruturando, ao mesmo tempo que mostrou as inconsistências e incompletude no modelo existente. O estudo permitiu constatar que é uma abordagem capaz de agregar amplas concepções e que resulta em soluções viáveis para os debates atuais sobre os negócios, meio ambiente, sociedade e indivíduo. Porém, é necessário que novas investigações permaneçam testando o empreendedorismo humanizado para que se amplie as perspectivas práticas, teóricas e sociais deste conceito. Em suma, os resultados evidenciaram a necessidade de desvelar as nuances do empreendedorismo humanizado, que pode ser perseguido por meio da agenda de pesquisa proposta neste estudo. Com isso, eu finalizo a discussão e agradeço a todos pela atenção. Muito obrigada.